A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, da sua família. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao livro de Marcos, do capítulo 1, do versículo 21 até o 28. Então já pega a sua Bíblia e vamos juntos aprender das Escrituras milenar que está aqui para nos tornar pessoas melhores e alcançar um nível espiritual maior do que nós temos. Porque com a palavra de Deus nós crescemos em entendimento, crescemos conhecendo aquilo que Deus quer que nós se tornamos, certo? Então pega a sua Bíblia aí e vamos ler juntos, tá? Deixa o like, que é o joinha, comenta, compartilha, envia para alguém esse vídeo e vamos juntos, tá? Entrando em Cafarnaum, o título, A Cura do Endemoniado de Cafarnaum. Primeiro capítulo de Marcos, do versículo 21 ao 28. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estavam na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E aqui se encerra a leitura, né? E o que podemos aprender aqui? O Jesus, Senhor Jesus, ele é o Senhor que tem autoridade na terra, no céu e embaixo da terra. Até os demônios reconhecem que Jesus, ele é o Santo de Deus, como nós acabamos de ler. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem essa autoridade de Jesus, mas os demônios, que eram muitos aqui, como está falando, quer ver? Não, nesse caso era um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, o próprio demônio reconheceu que Jesus tinha autoridade, que ele era o Filho de Deus, enquanto homens, nações não reconhecem. Jesus aqui em carne, sendo homem, já tinha algum poder, alguma autoridade, mas com a sua morte, com ele vencendo a tentação, o pecado até a morte, ressuscitando, Deus entregou todo o poder, toda a glória, toda a autoridade para ele. E Jesus estava cuidando da vida dele, foi congregar, né? Foi numa sinagoga, que é a nossa igreja hoje, e lá ele estava ensinando a doutrina do céu, a doutrina da palavra, não a doutrina do homem, não a doutrina já estabelecida até aquele momento, mas a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus, ele era o verbo, e ele estava falando o que, como deveria servir a Deus, quais os princípios deveriam ser seguidos. E ele ensinava uma doutrina, olha que interessante. Ele entrou nessa cidade, Cafarnaum, e era num sábado, onde eles se ajuntavam para congregar nessa sinagoga, e ali ele ensinava. E as pessoas se maravilharam da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, não como um escriba.
Então, quando você é uma autoridade na sua profissão, no seu nicho, no seu segmento, as pessoas param para te ouvir. Por quê? O que é essa autoridade? É, ela é construída. Então você sabe do que você está falando. E além de você saber o que você está falando, você prova com as atitudes que você domina aquilo que você está falando. Jesus, ele era a palavra. Então ele dominava tudo aquilo que ele falava, porque ele é a palavra. Então ele estava falando daquilo que ele simplesmente é. Se você for conversar com alguém e você for falar suas qualidades, talvez você vai falar algumas qualidades, mas por tantos traumas, bloqueios que você tem, é mais fácil falar dos seus defeitos do que você enxergar suas qualidades. E isso está um erro. E aqui eu vou deixar um conselho para você. Pega um papel, uma caneta. De um lado você coloca todas as suas qualidades. Do outro lado você coloca os pontos que precisam ser melhorados, não os seus defeitos. E você só precisa treinar, adaptar a sua realidade. E tudo aquilo que você tem de dificuldade, que são, entre aspas, os seus defeitos, mas você vai colocar lá, preciso melhorar, você vai conseguir melhorar. E o mais fantástico disso, aquilo que você precisa melhorar, que você acha que é o seu defeito, você treinando, adaptando, fazendo, continuando, executando, eles vão passar a ter facilidade. E aí ele vai sair de defeito ou que preciso melhorar para a coluna de qualidades, de domínios, de talentos que você tem. Então Jesus sabia do que ele estava fazendo, do que ele dominava quem ele era, ele tinha autoridade. E é interessante que as pessoas reconheceram essa autoridade, entenderam e diziam: olha, Jesus, ele está pregando uma doutrina, o que ele está falando é com muita autoridade, é muito bom o que ele está fazendo. Ele não está imitando os escribas, os outros pregadores. Ele não está falando o que todo mundo está falando. Ele está falando com autoridade. E eles acharam bonito isso, porque Jesus era diferente dos iguais. Como você e eu, nós não temos que ser igual a ninguém. Nós temos que ser a nossa essência, aquilo que Deus colocou em nós. Não queira repetir o padrão dos irmãos da igreja, da sociedade. Seja aquilo que Deus colocou no seu coração para você ser. Se foi Deus que colocou, não o que você acha que você tem que ser. Tem pessoas que dizem: ah, eu sou assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Você tem que ser aquilo que Deus falou para você ser. Porque dessa maneira você vai viver o melhor dessa terra. Como está escrito: transformai-vos pela renovação da sua mente, para você experimentar o bom, perfeito e agradável. Então você precisa renovar sua mente, deixar os velhos hábitos, o velho homem, a velha mulher, aquilo que o mundo coloca para nós como o certo. E você, em oração, lendo as escrituras, mudando a sua mente, entendendo o que é Deus, o que Deus quer para você, entendendo os seus talentos naturais, entendendo aquilo que você precisa melhorar. E aí você vai viver a sua essência nessa terra. E você vai marcar essa geração, porque você vai ser diferente dos iguais. E aí as pessoas reconheceram. E dentro disso, na sinagoga, na igreja desse tempo, tinha um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. É interessante que os demônios, os espíritos malignos, eles sabem que eles já perderam essa batalha e que o tempo deles estão contados e que um dia o Senhor virá julgar eles e lançará eles no lago de fogo eterno. E eles temem tanto esse dia, por isso que eles querem destruir a humanidade e que não querem que eu e você acesse o perdão de Deus. Querem que eu e você não viva o melhor de Deus na nossa vida, não acesse a salvação. Não querem que nós cheguemos no pleno conhecimento da palavra de Deus. Porque eles querem que tanto aqueles que eles conseguirem
condenar junto com eles. É o prazer deles. Que eles sabem que eles estão nessa guerra derrotados. E eles reconheceram Jesus, que Jesus era o Santo de Deus, e que, como eles sabem que Jesus vai vir condenar eles, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, virá condenar eles. E eles acharam que era esse dia. Eles acharam. E ele disse: vieste destruir nós? Chegou o dia já? Porque eu sei que você é o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu e dizendo: cala-te e sai dele. Jesus deu a ordem. Então o espírito imundo, convulsionando, clamou com grande voz e saiu. Saiu do homem. Jesus. Olha o que Jesus fez nesse dia. Jesus congregou com os irmãos, pregou a palavra, ensinou. Jesus congregou com os irmãos, pregou, ensinando. No meio disso, um demônio se manifestou, ele expulsou, libertou o homem e mostrou a autoridade que ele tinha. Porque aqui mais para baixo, ó, no 27, depois dessa maravilhosa obra, primeiro que as pessoas se maravilharam com a doutrina que Jesus estava pregando, com a autoridade que ele estava pregando. Depois, eles viram um milagre de uma libertação. Um homem, por certo, eles viam esse homem manifestar esse demônio ali na região deles. Eles viram um homem liberto. E no versículo 27 eles dizem, e aqui está escrito, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Jesus congregou, Jesus pregou ensinando, Jesus libertou um homem e ainda mostrou a autoridade e ainda saiu com a fama. As pessoas falando das suas obras, das suas maravilhas. E é isso que ele deseja, que o mundo inteiro alcance a mensagem da salvação. Que o mundo inteiro entenda que ele tem autoridade sobre os vivos, sobre os mortos, sobre os demônios, sobre os anjos. O Deus vivo, o Pai, entregou todo o poder, a autoridade. Tudo é sujeito ao nome de Jesus, menos você, ser humano, que tem o seu livre-arbítrio e que não reconhece a autoridade de Jesus. Os demônios, segundo essa passagem, reconheceram que Jesus era o Santo de Deus. Só você não aceita isso. E não muda a sua vida, não muda a sua mentalidade. E é tão grande essa fama de Jesus que o mundo é dividido antes de Cristo, depois de Cristo. E estamos aqui, 2025, depois de Cristo, falando da autoridade de Jesus, falando dessa obra que está aqui e que vem transformando vidas, a vida daqueles que creem. Porque esses, aos que creem, serão salvos. Ao que não crê, desprezaram a salvação. Glória a Deus. Que essa palavra venha trazer uma reflexão para você reconhecer a autoridade de Jesus. Pense só, se toda a autoridade está sobre Jesus, se ele declarar uma palavra ao seu respeito, à sua família, tudo tem que ser sujeito à palavra de Jesus, palavra de Deus, palavra que salva, palavra que muda as histórias daquele que crê. Um beijo no seu coração. Tamo junto.